No ano de 868, a Inglaterra estava a um passo de desaparecer. Um rei fugitivo, perdido nos pântanos. Um exército viking implacável, dominando tudo em seu caminho. E uma última batalha que decidiria o destino de toda a nação anglo-saxã. Se Alfredo perdesse, a Inglaterra que conhecemos simplesmente não existiria. Antes de iniciarmos, peço que curta esse vídeo e nos ajude a chegarmos a mais pessoas interessadas em nossos conteúdos. Agora, vamos entrar na história da batalha que salvou a Inglaterra. Os vikings não estavam apenas a pilhar, eles estavam a conquistar. O que ficou conhecido como o Grande Exército Pagão já tinha varrido a ilha, destruindo reinos inteiros com uma ferocidade nunca antes vista. O reino da Nortúmbria caiu, o reino da Anglia Oriental caiu, o reino da Mércia também caiu. Restava apenas um último bastião de resistência anglo-saxônica, Wessex, e um último rei, Alfredo, que mais tarde seria conhecido como o Grande. Mas naquele inverno rigoroso, até mesmo Alfredo foi derrotado. Em um ataque surpresa devastador durante a noite, o exército viking, liderado pelo astuto e implacável Guthrum, esmagou as forças de Wessex. Alfredo foi forçado a fugir para salvar a sua vida, literalmente. Ele desapareceu nos pântanos lamacentos e enevoados de Somerset, e com ele parecia ter desaparecido a última esperança da Inglaterra. Por meses, o silêncio que pairava sobre os pântanos de Athelney ecoava a derrota. Parecia que tudo tinha acabado. Alfredo estava escondido, um rei sem exército, sem recursos, sem um reino real para governar. Ele era um fantasma, uma memória de um tempo que já não existia. Os vikings controlavam quase tudo, mas este não era o fim. Era uma preparação silenciosa e estratégica. Escondido nas sombras, Alfredo não estava apenas a sobreviver. Ele estava a planear, a reorganizar, a semear as sementes de uma futura resistência. Ele começou a contactar guerreiros locais leais que tinham sobrevivido ao massacre. Ele reformulou o sistema de convocação, garantindo que, quando a hora chegasse, os homens pudessem ser reunidos de forma rápida e eficiente. Ele estudou as táticas vikings e desenvolveu uma nova estratégia defensiva, focada em fortificações e numa resposta coordenada. Algo novo estava a nascer naqueles pântanos. Um exército diferente, mais disciplinado, mais unido sob uma única bandeira. Um exército verdadeiramente inglês. Quando a primavera de 868 chegou, trazendo consigo o degelo e a vida de volta à terra, Alfredo saiu do seu esconderijo. O fantasma dos pântanos estava pronto para regressar. Mensageiros foram enviados secretamente por todo o Wessex, carregando uma convocação desesperada. A mensagem chegou a homens comuns, a fazendeiros que tinham visto as suas terras queimadas, a veteranos de batalhas perdidas, a todos os sobreviventes da fúria viking. E eles responderam. De vilas e quintas distantes, eles reuniram-se num local simbólico conhecido como a Pedra de Egberto. Pela primeira vez em meses, havia esperança real para os saxões. Não era um exército gigante, nem de perto tão grande quanto as hordas de Guthrum, mas era o último exército que o Essex tinha. Era tudo ou nada. Guthrum, o líder viking, confiante na sua posição dominante, não esperava qualquer tipo de resistência organizada. Ele subestimou a resiliência de Alfredo e a determinação do povo saxão. Foi o seu erro fatal. A batalha que se seguiu aconteceu perto de uma localidade chamada Edington. Desta vez, foi Alfredo quem escolheu o terreno. Foi Alfredo quem escolheu o momento. E foi Alfredo quem escolheu lutar nos seus próprios termos. Ele organizou os seus homens na formação mais eficaz que conheciam, a muralha de escudos. Uma parede impenetrável de madeira, couro e aço, defendida por homens que lutavam pela sua própria sobrevivência. Quando os dois exércitos se chocaram, o som foi ensurdecedor. Metal contra madeira, machados contra escudos,
gritos de guerra em nórdico antigo e em saxão ocidental. Não foi uma batalha rápida de manobras e cargas de cavalaria. Foi uma luta brutal de desgaste, um teste de resistência pura. Homens a empurrarem-se, a apunhalarem por cima e por baixo dos escudos, lutando por cada centímetro de terreno lamacento. Durante horas, as duas linhas mantiveram-se firmes. Foi a disciplina saxônica contra a agressividade viking. E então, lentamente, algo começou a mudar. A linha viking começou a ceder. A grande vantagem viking era a experiência de batalha individual. Cada guerreiro era um veterano endurecido. Mas a vantagem de Alfredo era a organização e a disciplina que ele tinha incutido nos seus homens nos pântanos. Eles lutavam como uma unidade, um corpo único. Quando a muralha de escudos viking finalmente quebrou sob a pressão implacável, a batalha estava decidida. O recuo transformou-se numa fuga desordenada. Os saxões, sentindo a vitória, avançaram com uma fúria renovada. Não foi apenas uma vitória, foi um colapso total do exército viking. Guthrum e os seus homens restantes fugiram para a sua fortaleza mais próxima, mas Alfredo perseguiu-os sem descanso. Os vikings foram cercados, encurralados. Não havia saída. O cerco que se seguiu foi implacável. Sem acesso a comida ou reforços, a fome começou a instalar-se no campo viking. Após 2 semanas de desespero, Guthrum rendeu-se. E foi então que algo verdadeiramente impensável aconteceu. Alfredo não exigiu apenas a sua partida ou um pagamento em prata. Ele ofereceu a paz, mas com uma condição extraordinária. Guthrum e os seus principais chefes teriam que aceitar o batismo e converter-se ao cristianismo. Guthrum concordou. Alfredo tornou-se o seu padrinho. Este ato simbólico foi o alicerce para o que ficou conhecido como o Tratado de Wedmore. A Inglaterra foi oficialmente dividida. Guthrum governaria uma área conhecida como Danelaw, enquanto Alfredo controlaria o Essex e as terras vizinhas. A ameaça existencial à Inglaterra tinha terminado. Então, por que é que esta batalha é tão gigante na história? Sem a vitória em Edington, o reino de Wessex teria caído, assim como todos os outros reinos ingleses. A cultura anglo-saxônica, a sua língua, as suas leis e a sua religião poderiam ter sido completamente absorvidas ou aniquiladas pela cultura nórdica. A unificação da Inglaterra, que Alfredo e os seus descendentes lideraram, talvez nunca tivesse acontecido. A ilha poderia ter se fragmentado em vários reinos vikings e saxônicos rivais. Edington não foi apenas uma vitória militar, foi um ato de sobrevivência civilizacional. Foi a batalha que garantiu que haveria uma Inglaterra para o futuro. Mas a história não termina aqui, porque depois de Edington não houve descanso. Começou a verdadeira construção da Inglaterra. Alfredo iniciou um programa massivo de construção de fortificações, reformou o seu exército e a sua marinha e criou uma nova estratégia para lidar com futuras incursões vikings. Ele transformou a defesa em domínio, mas guerras ainda maiores estavam por vir. Prepare-se, inscreva-se no canal e acompanhe a sequência histórica desta batalha. A paz ainda não havia sido conquistada. No próximo episódio, em uma próxima batalha que estava por vir, vamos mostrar como Alfredo usou a sua vitória para mudar para sempre a arte da guerra na Inglaterra. Obrigado por nos assistir.